E agora que já sabemos que o De La Cruz não vai mais vir para o Flamengo mira como plano B a contratação do Gustavo Scarpa, gente. O Gustavo Scarpa passa a ser o plano B do Flamengo. Eu vou estar falando sobre isso. Imagina o Gustavo Scarpa no Flamengo. A torcida do Palmeiras iria à loucura, tendo em vista que eles não estão contratando ninguém. E o Flamengo está aí procurando soluções, está correndo atrás de jogadores e eles estão parados no mercado. Então assustaria bastante eles com isso. Vou falar também sobre a situação do Claudinho. Flamengo que planeja intensificar essa semana justamente para trazer o jogador o quanto antes. Então vou estar atualizando vocês sobre isso tudo. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que o canal é relevante, que o vídeo é relevante. E ele manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo cada vez mais com a sua colaboração. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. É de graça, não custa nada e você me ajuda muito. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil, que é o Flamengo, gente. Então, sem demoras, curta o vídeo, clique no botão ali para se inscrever. E vamos falar sobre notícia boa no Flamengo, gente. Trata-se do Mateuzinho, que treinou pela primeira vez com um grupo. O jogador que se lesionou está lesionado, no caso ficou de fora do Flamengo desde março. Ele que se lesionou no jogo contra o Vasco. Ele que teve uma fratura ali no tornozelo e deixou ele de fora. Ele não conseguiu atuar pelo Campeonato Brasileiro, não conseguiu jogar ali nenhuma das partidas pelas Copas e tá voltando agora. O São Paulo disse que não seria prioridade contratar ele para lateral direita, justamente porque ele tem o Wesley, ele confia no Wesley, espera a volta aí do Mateuzinho. O único que ele não conta é o Guilherme Varela. Varela que ele disse que já pode procurar ali outro clube porque não está nos planos do treinador. O treinador não quer contar com Varela. Então, é uma notícia muito boa, até porque o Mateuzinho está de fora já tem um tempo. E falar sobre outra notícia boa, gente, trata-se da renovação de contrato com a PixBet. O Flamengo, que recebia aí 22 milhões de reais por ano, vai passar a receber 43 milhões de reais por ano. Uma renovação que vai dar mais dinheiro para o Flamengo. O Flamengo que é o time que mais faz dinheiro com patrocinador, faz mais dinheiro ali com o público nos estádios, que está sempre lotando, tanto como visitante, tanto ali como mandante, principalmente como mandante, né? Quando a gente está no Maracanã, a nossa torcida sempre faz questão de lotar o estádio, até quando o ingresso está caro, até quando o ingresso é de Libertadores, que os preços não são baratos, né? A gente sabe disso. Então, a nossa torcida faz a diferença e esses contratos, essas renovações de contrato de patrocinador ajuda muito o clube, faz com que a receita cresça cada vez mais. E a gente precisa construir o nosso estádio, né? A gente estava falando há um tempo atrás aí sobre construir o estádio, estava saindo notícia de que o Flamengo estudava um modelo de virar SAF, e gente, SAF não é o modelo certo para que o Flamengo consiga construir o seu estádio. Eu acho que um time como o Flamengo, que tem uma mídia tão grande, poderia encontrar novas fontes, novas formas de ter o dinheiro ali para construir o estádio próprio. Não precisa virar SAF para que isso aconteça. Eu nunca concordei com isso. Tudo bem que o Flamengo continuaria sendo o dono, o principal dono do clube, mas 25% não, 30%, 25 a 30% seria negociado para que o Flamengo conseguisse ali construir o seu estádio e não seria legal. Eu não gostaria que o Flamengo fosse vendido, acho que nem uma porcentagem do Flamengo. E, gente, a Conmebol definiu os horários dos jogos de ida e de volta contra o Olímpia, o nosso adversário na Libertadores. O primeiro jogo vai ser no Maracanã. Felizmente o jogo de ida vai ser na nossa casa, justamente por conta do Flamengo não ter feito ali uma boa fase de grupos, se classificou em segundo lugar e acabou pegando ali os adversários do pote 1. Ainda bem que a gente pegou um adversário um pouco mais fraco, porque a gente não pode subestimar, né? A gente tem que respeitar todos os adversários, mas é um adversário que tem menos tradição ali em Libertadores recentemente. É um adversário que tem tradição, mas recentemente não vem jogando bem. Então, foi um adversário bom para o Flamengo. O primeiro jogo vai ser dia 3 de agosto, às 21 horas, na quinta-feira, lá no Maracanã. Jogo esse que não vai passar na TV aberta, um jogo que vai passar na TV fechada. E o jogo de volta vai ser no dia 10/3, que vai ser lá no Uruguai, na casa deles. Então o Flamengo tem que entrar ligado, porque o primeiro jogo vai ser bom que a gente construa ali um placar. Esses times que conhecem a gente, o Olímpia, se eu não me engano, já jogou contra o Flamengo. Eles sabem como a gente joga, eles sabem que o Flamengo é muito forte em casa. Então quando eles vêm jogar no Maracanã, eles querem atrasar o jogo a todo custo, eles vêm para segurar o jogo para resolver em casa. E o Flamengo não pode entrar nessa neura de permitir essas coisas. Tem que entrar ligado. E no domingo a gente vai enfrentar o Fluminense. E o Alan pode ser titular. Por quê? O Eric Pulgar, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, ele sentiu.
O Flamengo não informou que teve lesão ou algo do tipo, aparentemente foi um desconforto, mas a gente não sabe se o jogador vai estar disponível. Não tem ali uma certeza, ali é dúvida para o jogo contra o Fluminense. E a gente sabe que o jogo contra o Fluminense vai ser uma guerra dentro do Maracanã, porque eles estão mordidos. Eles foram eliminados por nós na Copa do Brasil e isso acabou deixando eles com raiva da gente. A gente que deveria ter mais raiva deles, porque a gente passou vergonha em 2 campeonatos carioca para eles em 2 anos seguidos. Então tá empatado ali os confrontos. A gente tem que conseguir esse placar, até porque a gente empatou na última partida ali contra o Palmeiras e a gente bem que poderia ter vencido aquele jogo, mas a arbitragem, não vou mais falar sobre isso, já passou, não vai voltar atrás. Mas a gente tem que avançar no Campeonato Brasileiro também. Então vamos torcer aí para que a gente consiga fazer um placar legal ali, para que a gente consiga avançar nesse jogo. E, gente, falar sobre essa notícia que todo mundo ficou assim de surpresa. Que história é essa de Gustavo Scarpa no Flamengo? Ele que saiu do Palmeiras ano passado, foi ali pro Nottingham Forest. Se eu não me engano, esse é o nome do time. Esse é o nome, só não sei se a pronúncia tá certa. Ele que foi negociado para o Nottingham Forest, foi negociado ou acabou o contrato? Não sei das notícias do Palmeiras. E ele não fez uma temporada muito boa nesse time. Ele fez uma temporada ali, não teve muito espaço. E o Flamengo, vendo tudo isso, foi consultar a situação do jogador, foi perguntar para ele se ele teria interesse em vir para o Flamengo, em jogar no futebol brasileiro novamente. E ele disse que não, gente. Até o momento ele não tem vontade de voltar ao futebol brasileiro. A gente sabe que as coisas podem mudar, até porque isso aqui às vezes fala mais alto. Tudo bem que o mercado da Europa paga muito mais do que o mercado brasileiro. O planejamento esportivo também chama a atenção de muitos jogadores, mas fica complicado também, porque ele é um jogador que foi ídolo lá no Palmeiras, é ídolo lá, e ele vir para o Flamengo, não sei se ele teria essa coragem e essa vontade. Mas o Flamengo vai aí ainda tentar conversar com o jogador, caso ele mude de ideia, caso as coisas aconteçam, porque a situação do De La Cruz está difícil, gente. De La Cruz, pelo visto, ele não vai vir mais para o Flamengo. E eu vou explicar a situação de cada um desses jogadores, a situação deles, dessas negociações. O Claudinho, o Flamengo pretende enviar 2 representantes lá para a Rússia, justamente para conversar com eles e entender a situação e fazer ali a proposta final para tentar trazer o jogador, esticar até onde o Flamengo pode esticar e ver a condição que eles querem para negociar o jogador, para vender de fato. O Flamengo deve viajar nos próximos dias para resolver essa situação. Situação do De La Cruz. A situação do De La Cruz é a seguinte: um dirigente do River Plate deu uma entrevista ao All Sport dizendo que o jogador está muito feliz no clube, que o jogador costuma cumprir os seus contratos, que ele não quer sair do time. E, gente, pela declaração dele, eu vi, assim, verdade, sabe? Por quê? A gente sabe quando o dirigente ele fala justamente para calar a imprensa, para deixar a imprensa na dela, porque realmente eles não querem negociar. Mas aparentemente, além deles não quererem negociar o jogador não faz esforço para sair do clube. Ele não se mostra ali voluntário a fazer uma pressão, a querer de fato ser negociado. A gente falou aqui nas últimas notícias que a gente trouxe, as últimas vezes que a gente falou sobre isso, a gente disse que ele tinha acordo com o Flamengo, acordo salarial e acordo de tempo de contrato. Mas a postura do jogador em relação a essa negociação mostra o contrário. Por isso que a gente vê essa fala desse dirigente e acredita, porque o jogador não se mostrou até o momento com vontade de vir para o Flamengo, como estavam se dizendo por aí. Situação do Lucas Veríssimo, zagueiro do Benfica. O Flamengo pretende fazer uma proposta pelo jogador, só que o Benfica quer negociar o jogador por empréstimo com a obrigação de compra no final do contrato. E o Flamengo não quer ficar preso ao jogador dessa forma, tendo que comprar o jogador por conta dessa obrigação. Até porque, gente, o Lucas Veríssimo é um jogador de 27 anos, não é velho, mas já teve um histórico de lesão recente bem alto. E isso pode estar preocupando o Flamengo, porque o Flamengo não quer ter a obrigação de comprar um zagueiro que é caro, um zagueiro não é barato, tendo em vista que ele se lesiona com frequência e pode se lesionar, ter uma sequência de lesão, e isso preocupa o Flamengo justamente por conta do Rodrigo Caio. A gente tem o Rodrigo Caio, um ótimo zagueiro, mas não consegue jogar, gente. E o São Paulo também não gosta do estilo de jogo dele. O São Paulo que não dá espaço para ele e ele vai sair do Flamengo essa temporada, no final da temporada. Então, o Flamengo mira a situação ali do Lucas Veríssimo e eu espero que consiga ali trazer nos moldes do Flamengo. Se não conseguir, o Flamengo não vai insistir. A gente havia trazido ontem que o Flamengo tem um interesse ali de contratar o Sérgio Ramos, que conversou com o jogador, no caso, o jogador se mostrou aberto a negociar com o Flamengo, a ouvir propostas ali do time,
E isso tudo a gente pode estar trazendo notícias mais pra frente falando sobre esse assunto. Ontem foi um surto coletivo, todo mundo falando disso. Nossa, Sérgio Ramos no Flamengo. Eu não fico tão animado por quê? É um zagueiro que já tem idade, gente. É um jogador que tem 37 anos. Às vezes eu penso, mas vale a pena trazer o cara pelo nome? Ele pode vir, pode render e calar minha boca. Beleza. Mas se ele vir e não render? Foi um investimento muito alto. E esses jogadores, mesmo nessas idades avançadas, perto ali de 40 anos, eles são caros, eles não são jogadores baratos. Jogadores aqui no Brasil, não chegando perto ali da idade de se aposentar, eles começam a valer menos, começam a receber menos. Na Europa também é do mesmo jeito. Só que em outros mercados, esses jogadores podem ser muito bem valorizados. E o Sérgio Ramos recusou uma proposta da Arábia Saudita. Para vocês verem como o jogador ele quer plano esportivo, ele quer um lugar que ele seja visto jogando. Então é um jogador que é caro, tem vontade de jogar, mas é uma incógnita para mim. Então é isso, pessoal. Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse canal é relevante e ele cresce cada dia mais. Então é isso, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.